Quem está com fome e sede da palavra? Diga assim comigo: fala comigo, Senhor. Então abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu quero ler apenas um versículo com você para meditação nessa noite. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Apenas um versículo. Para eu saber que você já encontrou, fique em pé por gentileza. Para eu saber que você já encontrou. E é claro, por reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Romanos 14, 10 vai dizer assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E por que desprezas o teu? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Estudando um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, achei interessante uma fase dessa guerra, quando os nazistas tentaram obter vantagem para não perder a guerra. Criou-se então aquilo que se chamava sino nazista. O sino nazista era uma máquina para viajar no tempo. Há aqueles que dizem que por milésimos de segundos foi possível viajar para o futuro. E isso parece nada, mas para quem está começando uma pesquisa como essa, científica, já tem um avanço de milésimos de segundo, é muita coisa. Contudo, a guerra terminou antes dessa experiência e os aliados descobriram todo esse projeto do sino nazista e começaram a trabalhar para dar continuidade nisso. Porque eles descobriram que, se você puder viajar no tempo, você vai obter uma vantagem grandiosa sobre os seus inimigos e, com certeza, você tem tudo para vencer a guerra. Exemplo: imagine se você soubesse quando o seu inimigo fosse te atacar e você viajasse no tempo, descobrisse isso, voltasse e se preparasse para aquele momento. Você teria uma vantagem em relação ao inimigo. Mas se a gente tirar um pouquinho do ambiente de guerra e trazer um pouco para o nosso cotidiano, imagina aquele irmão, o crente não joga na loteria, né, irmão? Mas imagina aquele irmão que joga na loteria, que tivesse a oportunidade de ir ao futuro e saber quais seriam os números sorteados da Mega Sena da virada. E ele pudesse voltar ao passado com esses números nas mãos. E ele fizesse o joguinho dele. Com certeza ele teria uma vantagem em relação aos outros apostadores. E essa viagem no tempo sempre foi obsessão do ser humano para poder obter vantagem. Seja viajar para o passado ou viajar para o futuro. Você provavelmente já deve ter assistido De Volta para o Futuro, um tempo que expressa muito bem isso. E quando se fala da fé, nós vemos exatamente isso acontecendo. Deus, que é dono do tempo, dando vantagem para os seus filhos, mostrando a eles o que vai acontecer no futuro. Faça um exercício mental. Imagine que tudo que nós tivéssemos de conhecimento em relação à nossa fé fosse até a cruz de Cristo. Cristo morreu, foi sepultado. Imagine se nós não tivéssemos informação nenhuma a partir disso, nem da sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a promessa da sua vinda, a promessa da Nova Jerusalém descendo, a promessa de vivermos uma eternidade com Ele. Provavelmente 90% das pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo não estariam. Nós estamos firmes na fé, como disse o apóstolo Paulo, por causa da esperança. A esperança é o ato de você esperar por algo que você sabe que vai acontecer, por uma solução, por uma redenção, por uma vitória que está por vir. Você pode estar passando pelo maior problema que você já enfrentou na história da sua vida, mas porque você já viu pessoas vencendo situações como a sua, e até piores,
ou você mesmo já venceu situações antes, você agora tem a esperança de que, por mais ruim que esteja, você sabe que coisas boas virão, você sabe que a solução vai vir. Então você nutre uma expectativa, uma esperança de que tudo vai ser resolvido. Se nós estamos firmes na fé, é porque nós estamos firmados na esperança de que todas as promessas que foram feitas vão se cumprir. Porque se a nossa esperança fosse apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos. Mas porque sabemos que temos uma expectativa, uma esperança no porvir, é que isso alimenta o nosso coração, nos enche de coragem para continuar firmes, trabalhando no Senhor. E tudo isso só é possível porque Deus nos deu uma vantagem no tempo. Ele nos mostrou o futuro. E Ele nos mostra o futuro através dos seus profetas. Ele nos mostra o futuro através dos seus apóstolos. E quando você vê o apóstolo João vendo o futuro, narrando, escrevendo e repassando para a igreja, e dizendo assim: fiel é esta palavra, porque ela vai se cumprir. Qualquer um que retirar uma parte dela, essa pessoa também vai perder uma parte da árvore da vida, porque essa promessa, ou essas promessas, ou essa visão do futuro, é que vai dar esperança para a igreja continuar e não desistir. A fé cristã é a única que, além de mostrar que realmente muitos desses desastres irão acontecer, é a única que gera esperança, porque mostra para a gente tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, todo o futuro que está reservado para aqueles que vencerem juntamente com Cristo. É aquele que nos dá esperança de que nós viveremos eternamente com o Senhor, em um lugar que não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, onde nós estaremos livres de todas essas moléstias dessa vida, de todos os frutos do pecado, de todo o salário do pecado. Nós estaremos livres de todas essas coisas. Então essa esperança é que enche o nosso coração. E os filósofos pessimistas, especialmente aqueles do século XV, influenciaram tanta gente. Quantos filósofos, quantos sábios desta época são pessimistas? E ser pessimista é não crer na esperança, é dizer: a vida é um desastre, a vida é uma tragédia, nós nascemos por um infortúnio, por obra do acaso, e nós vamos morrer. Então aproveite e viva a vida da forma que você achar por bem, porque não existe essa história de eternidade, não existe essa história de Deus. Tira isso da sua cabeça. Então esse é o pensamento dos filósofos pessimistas, que estão na cultura, estão na arte, está na política, está repleta disso. Por isso eles roubam sem medo, porque eles são materialistas. E ser materialista, ao contrário do que você possa imaginar, é não crer no céu, é não crer no espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo, combatendo os materialistas, ele diz assim: se isso for verdade, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas como a nossa esperança não é só nessa vida, então nós não vamos apenas comer e beber e morrer. Nós temos propósito. Mas você vai nas faculdades e os professores dizem que você é um acidente, poeira estrelar. Você não tem propósito, tudo que existe, existe por obra do acaso. Não existe essa de destino, não existe essa de propósito, não existe essa de que você vai encontrar o seu porquê, a razão da sua existência. E pasmem, muitos pastores estão pregando exatamente isso hoje. São homens que perderam a fé, cegos guiando cegos. Mas quando eu conheço as Escrituras, eu tenho acesso às promessas, e eu consigo fazer um comparativo das promessas que já se cumpriram, que foram feitas há muito tempo e se cumpriram da forma que foram feitas. Há promessas que eu leio que foram feitas 1000 anos antes delas serem cumpridas. Deus dá o nome da pessoa que vai cumprir aquela promessa, 600 anos antes dessa pessoa nascer.
E quando você lê as Escrituras, como é que você vai imaginar que o que está contido nessa poderosa palavra de Deus está nas tuas mãos? É obra do acaso, é mentira. Escrita por mais ou menos 1400 anos, por mais de 70 pessoas, que na maioria delas não se conheceram, moravam geograficamente distante umas das outras, e por revelação do Espírito Santo que falavam a mesma coisa, sem ter passado pela mesma escola, sem ter nascido na mesma cidade, sem ter convivido, sem ter tido as instruções que um ou outro teve. Revelação pura do Espírito Santo, mostrando para a igreja o futuro. Então eu faço uma pergunta para mim mesmo: se eu estivesse no seu lugar, sentado aí, tendo que ouvir um pregador falar, o que eu gostaria de ouvir? Porque pense comigo, se você viver 80 anos, o que são 80 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Então a minha vida aqui é curta, eu preciso viver ela com sentido, eu preciso viver ela com propósito, eu preciso achar o meu significado, e eu preciso viver da forma que Deus quer que eu viva. Então eu preciso de um mapa do meu destino, para que através desse mapa eu possa guiar os meus passos. E esse mapa precisa vir do futuro para dar certo. E Deus faz isso. Deus revela o nosso futuro para dizer para a gente como será. Eu me lembro um tempo atrás quando eu disse: gente, está por vir uma pandemia. Falei isso nos Estados Unidos, não passa de 2020. Todo mundo ria. Por quê? Não conhecia o futuro. Como você conhece? Eu conheço a Bíblia, gente. Eu li a palavra, eu já sei o que vai acontecer. Eu não sou pego de surpresa, porque eu sei que eu sirvo a um Deus que sabe qual é o meu significado, que sabe qual é o meu propósito. E se Ele não me quer na terra, eu não quero ficar um segundo aqui. Se Ele não tem um projeto para mim, por que eu quero viver? Mas se Ele me quer na terra, eu não quero morrer. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, assim como você, amém? Se Deus tem um propósito para você, então você precisa encontrar o mapa do seu destino, para você trilhar o caminho que vai conduzir você segundo a vontade de Deus. Então pegue comigo, essa é a mensagem que eu quero ouvir, são essas pregações, é esse pregador que eu queria seguir. Eu não queria alguém que apenas repetisse o que todo mundo fala. O que todo mundo fala eu posso ouvir na internet, hoje tem o YouTube. Não que o Evangelho não seja a repetição de coisas, de experiências, de histórias, não é isso, eu não estou desprezando o passado, de forma nenhuma, mas o aprofundamento das revelações. A cada geração que passa, há mais profundidade em relação ao conhecimento das Escrituras, a conhecimento das revelações. Eu fui de uma época que estudar escatologia era já vir com a seguinte afirmação: o anticristo é o Papa. Já percebeu que está todo mundo mudando? Já não tem quase ninguém mais falando isso? Porque é lógico, está na cara que não é. Não duvido que o seja o falso profeta, até acredito que seja, mas não o anticristo. E aí você vai começando a perceber que as revelações das Escrituras cada vez mais estão mais profundas, mas ao mesmo tempo mais claras, para aqueles que têm fome e sede. Por isso que eu pergunto para você, quem tem fome e sede da palavra, sempre quando eu vou começar a pregar, porque o alimento tem bastante, o que não tem é fome. As pessoas preferem ficar em casa, o que não tem é fome, e quem tem fome busca. E como é que alguém pode se assentar num banco desse, ter nas suas mãos um mapa que mostra o futuro, e não ter a curiosidade de saber como será o futuro próximo? As Escrituras dizem. Agora imagine você, eu leio um texto como esse que o apóstolo Paulo diz assim: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestar contas do que nós fizemos por meio do nosso corpo nesta vida, seja de bom ou de mal.
E é fantástico quando ele diz assim: nós devemos comparecer. Ele está dizendo que ele também vai estar lá. Então ele já está dando uma clara referência a mim e a você, de que isso é para crente, de que isso é para salvo, de que isso não é para ímpio. E quando você vai também em Romanos 14:10, ele vai dizer assim, ó: tu porém, porque tu julgas a teu irmão, pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Que vai acontecer lá no futuro, que vai estar Paulo, Pedro, Tiago, João, pastor André, pastor Fabrício, David, Joaquim, José, Maria. Fala sério, você não tem curiosidade de saber? Eu nem durmo até descobrir. Ele dá o nome, e o nome é Tribunal de Cristo. Um tribunal onde todos nós iremos comparecer. Agora, quando se fala de futuro, você precisa entender que haverão 3 julgamentos. O primeiro julgamento que está por vir, na cronologia bíblica, no futuro próximo, é o tribunal de Cristo. O segundo julgamento que está por vir, nesse tempo tão próximo, o julgamento das nações. E o terceiro julgamento que está por vir é o juízo final. Quer dizer que nesta vida, Deus marcou data, Deus reservou na agenda dele 3 encontros para julgar, para disciplinar, para decretar algumas coisas, e que a humanidade vai estar lá. 3 julgamentos nós temos pela frente: o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. Como a mensagem vai falar do tribunal de Cristo, vou falar para você então o julgamento das nações, que é o segundo na lista de espera. Jesus Cristo vai reunir todas as nações na sua presença. Esse julgamento é federativo, é nação. O julgamento vai funcionar dessa forma aqui, ó: Brasil, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Bolívia, México e etc. Federação, nação, pátria, onde essas nações serão trazidas na presença de Jesus Cristo, e elas serão julgadas por tudo o que elas fizeram, e elas vão ser semelhantes a Sodoma e Gomorra. Quando Abraão vai interceder por ela, diz assim: se lá haverá 20 justos, o Senhor não destrói ela. É diminuindo o número de pessoas, de justos, e Abraão vê que aquela cidade precisava ser disciplinada, porque é maioria, é mais ou menos assim, 50% mais um. Exemplo: se 50% mais um do Brasil for de ímpio, roda todo mundo. Irmão, gosta de Sodoma e Gomorra, como estou falando para você. É federativo, é maioria. Julgamento das nações é por pátria, é por nação, é federativo. Lembra na semana passada que eu preguei a respeito de Josué entrando lá em Jericó? E eles caíram diante de Ai? O pecado de uma pessoa derrubou toda a nação? Lembra? Acã foi suficiente para derrubar toda a nação? Porque Deus tinha decretado que ninguém deveria pegar. E ninguém é ninguém. O que Deus decretou no julgamento das nações é maioria. A maioria vence. Se fez de bom ou se fez coisas más, a maioria vence. Pastor, isso não é injusto? É lógico que não. Como você pode dizer um negócio desse? Você imagina que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de justiça, vai cometer uma injustiça com qualquer pessoa? É lógico que não. Pastor, então me explica, porque eu não entendi justiça nenhuma nisso. Por que eu tenho que pagar se a maioria do Brasil é ruim e eu não sou? Eu vou te explicar. Porque enquanto os ímpios trabalhavam, os justos se calaram. E a maldade só cresceu, porque os justos se calaram. E omissão também é pecado. E grave algo:
as consequências dos pecados de ação não são piores do que os pecados de omissão. Quando você deixa de fazer, é tão grave quanto você faz. Porque a Bíblia diz que até aqueles que consentem vão colher no seu corpo o mesmo que aqueles que praticam. Então não pense que ficar em cima do muro e viver na mornidão vai livrar você da justiça de Deus. Porque o mal prolifera não é quando os ímpios trabalham. O mal cresce quando os justos se calam. Mas eu creio que nessa igreja as pedras não vão clamar, porque há homens e mulheres de Deus aqui que não se calam nem de dia e nem de noite, porque são pregadores de justiça. Tem pregadores de justiça aqui nessa noite? Oh, glória a Deus! Aí nós temos o último julgamento, que é o juízo final, é a condenação dos ímpios. Lá vai ser julgado os ímpios e os anjos. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós vamos julgar os anjos e os ímpios. Os anjos caídos, os anjos que pecaram. Então, quer dizer que naquele dia, nós com corpos glorificados, iremos nos assentar em lugares de julgamento e vamos decretar a condenação, na verdade até mesmo o grau de dificuldade ou de condenação, de sofrimento que aquele anjo ou aquele ímpio vai sofrer. Então nós faremos parte desse julgamento, julgando com autoridade para julgar. Deus vai dar para os salvos, com corpos glorificados, autoridade para julgar, e julgar com justiça, julgar com equidade. Não haverá injustiça, com Deus não há injustiça. E o último que na verdade é o primeiro, que vai acontecer na lista aí, é o tribunal de Cristo, é o bema, é o julgamento dos salvos. Pastor, como assim, pastor? Eu aprendi que eu sou salvo pela graça, que já está tudo pago. Que história é essa? Irmãos, acontece que a gente aprende algumas coisas meio fora de lugar. Meias verdades não deixam de ser mentiras. Realmente você é salvo pela graça. Não há nada que você possa fazer de obra que vá garantir a tua salvação. Você é salvo pela graça. E você deve descansar nessa verdade. Você é salvo pela obra de Cristo. Não depende da sua santidade, não depende da sua dedicação, depende de Cristo. Você confessou Jesus com seus lábios, creu no seu coração, você é salvo. Começa então a obra de Cristo na sua vida. A regeneração, a santificação. Então começa a partir desse momento Deus trabalhar em você. E aí você começa a entrar nesse processo de purificação, nesse processo de transformação que vem de Deus. E vocês vão juntos trabalhar para que essa transformação aconteça. Porque você ouve até a gente dizer que quando você desceu nas águas do batismo, todo o pecado saiu. E de repente você ressuscita uma nova criatura. E você até chegou a colocar na tua cabeça, pronto, agora na hora que eu levantar dessa água aqui, já eram os meus pecados, eu não vou mais sentir raiva, não vou querer bater em ninguém, não vou querer pecar, não vou querer fazer nada de mal. Mas quando você sai de lá, você fala, eu continuo mesmo. Porque a gente tem uma ideia mística de que é dessa forma que a gente vai matar o velho homem. O batismo é importantíssimo, é um sagrado. E aí então, meu irmão, você começa a perceber que não morreu, mas que você apenas começou um processo de santificação e transformação na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida ainda não terminou, mas vai terminar até o dia de Cristo Jesus, que é quando Ele vai voltar e vai glorificar o teu corpo. O seu espírito nasce de novo, a sua alma é regenerada e o seu corpo é glorificado. Vou repetir, o seu espírito nasce de novo, a sua alma é regenerada, tem que ser convertida, e o seu corpo não converte, irmão. O seu corpo morre, ele tem que morrer, porque um grão de semente tem que morrer para nascer um novo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai explicar para a gente em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso corpo mortal tem que ser revestido pelo imortal.
o nosso corpo destrutivo vai ter que ser revestido pelo indestrutível. Então vem um corpo de glória, um corpo indestrutível, um corpo imortal, um corpo sem pecado, para habitar o teu espírito que nasceu de novo e a sua alma que foi regenerada num processo de conversão. Então eles habitam dentro desse corpo novo, porque o corpo velho foi contaminado pelo pecado lá em Adão. E todas as vezes que Adão gera um filho, o filho nasce em pecado. Todas as vezes que os descendentes de Adão geram um outro filho, nasce em pecado. É por isso que quem está em Adão tem maldição, mas nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus, porque quando você nasce de novo, você nasce em Cristo Jesus, então agora você é um cristão, ou seja, você é um Cristo, você é um tipo de Cristo, então você agora nasceu de novo, não segundo o velho homem, mas segundo o novo homem. E esse novo homem quem é? O último Adão, Jesus. Então agora você já não é mais imagem e semelhança de Adão, você é a imagem e semelhança de Jesus. Só que você, como um bebê, está crescendo na fé. E quando você vai crescendo, você vai adquirindo forma. Quando você olha para um bebê, bebê é tudo igual. Quando vai crescendo, ele vai criando forma e aparência, se parecendo mais com o pai, se parecendo um pouco mais com a mãe. E você vai vendo que ele vai sendo transformado à imagem do pai e da mãe. Na fé, esse novo nascimento gera isso em nós. Nós começamos a ser formados de novo agora, não segundo a imagem de Adão, mas em Cristo. Toda a maldição sai. Mas a partir de agora, os nossos atos, os atos de quem nasceu de novo, também vão ser levados em consideração. Você foi salvo, você é salvo, mas o que você faz de bem, ou o que você faz de mal, vai ser levado em conta. Não para você perder a salvação, não para você perder a vida eterna, mas vai ser levado em conta para galardão, para recompensa. E quando você entende a palavra galardão na Bíblia, e eu vou falar para vocês aqui vários textos que dizem isso, você vai perceber que galardão é como se fosse um troféu, é como se fosse uma medalha. Tanto que o tribunal de Cristo é bema. O que é bema? É um tribunal, na verdade, de um julgamento, como se fosse uma Olimpíada, onde tem os degraus, onde o primeiro lugar está no topo, no pódio, o segundo lugar, o terceiro lugar. Isso é bema, é para premiação, é para dar uma medalha, é para dar um troféu, é para dizer assim: olha, as suas obras te colocaram no pódio, ou as suas obras te colocaram no último degrau, ou as suas obras te colocaram no degrau do meio, porque o reino de Deus é de justiça. Deus não vai recompensar todo mundo de forma igual, porque não é justo. Não é justo você pegar uma pessoa que viveu a vida em santidade e dar para ela a mesma recompensa de quem viveu a vida de qualquer maneira. Não tem justiça nisso. Não tem por que você chegar no apóstolo Paulo e dar a mesma recompensa para ele do ladrão da cruz. Veja como foi a carreira do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e comparar com o ladrão da cruz, que no último minuto foi salvo, e todos eles são salvos, mas eles não vão receber a mesma recompensa. As recompensas são maiores para uns do que para outros, e o que determina isso são as obras. E quando você vai para Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, obras de arte dele. Poema no grego, obra de arte. Criados em Cristo, ou seja, nascidos de novo em Cristo, ou seja, uma nova obra, uma nova criatura. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão, para que andássemos nelas. Salvos pela graça, recompensados pelas boas obras, ou pelas más, porque há crentes que fazem mais obras. Tem ou não tem? Tem.
Lembra do Alexandre Latoeiro? Paulo disse que o Senhor recompense segundo as suas obras. Então há aqueles que fazem as boas e há aqueles que fazem as más. E a gente precisa entender que Deus está sempre preparado para nos dar o galardão. Olha o que vai dizer Apocalipse 22, versículo 12. Texto fantástico. Aqui já está falando até da eternidade. Olha o que está dizendo. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Não é segundo a graça, não é segundo a obra de Cristo, mas de acordo com o que cada um fez, Ele vai retribuir. E quando você vai também lá em 2 de João, capítulo 1, versículo 8, pega bem esse texto, olha que fantástico. 2 de João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: ei, tomem cuidado. Olha o que João está dizendo para a gente. O mesmo João que viu o Apocalipse, o mesmo João que viu o futuro, o mesmo João que foi usado por Deus para nos dar vantagem nessa luta, nessa vida, para mostrar para a gente o futuro, para a gente ter acesso à mão à informação, ao prêmio da loteria, aonde nós vamos vencer a guerra. Ele nos deu essa vitória, e agora ele está dizendo: tomem cuidado para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para que vocês recebam o galardão completo, ou para que vocês sejam recompensados plenamente, receber o completo galardão, para que vocês não percam o galardão. Então veja como a palavra de Deus está dizendo para nós crentes o tempo todo, nós que somos salvos pela graça, que nós vamos comparecer perante um tribunal que vai julgar as nossas obras, não para salvação, mas para galardão, para recompensa. Olha que fantástico. Quem quer estar naquele dia lá? Quem quer estar naquele dia? Diga assim: sou salvo pela graça, mas as minhas obras contam. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. E aí, está tudo bem com você aí? Aleluia, glória a Deus. Está tudo bacana aí, gente? Não tem ninguém assustado não? Está pegando, então vamos para cima, guerreiros. Vamos para cima. Diga assim comigo: a salvação é de graça, o reino custa tudo. Devia ter um mais aí no meio, né? A salvação é de graça, mas o reino custa tudo. Quem está entendendo? Eu vi um pastor que pregou esses tempos atrás, um menino, coitadinho. O cara arrasta multidão. E ele falou assim: olha, a nossa obra acabou quando Cristo acabou a dele. Não tem mais nada que fazer. Eu falei: coitado, não tem amigo. Tem pastor que não tem amigo, gente. É igual você andar com alface no dente. Você tem que ter um amigo para avisar, não tem? O cara não tem um amigo para alertar ele, meu. O cara lá que fala bobagem. Não é porque você está atraindo multidão que você está agradando a Deus, não. Você não sabe que multidão é essa que você está atraindo. Atrai multidão, até circo atrai, sim ou não, irmão? Sim ou não? Até circo atrai, irmão, até palhaço. Tem galardão negativo. É como se fosse um saque e depósito. Bem, depósito. Mal, saque. Bem, crédito. Mal, débito. Não para salvação, para galardão. Jesus vai usar uma expressão que é muito usada no mercado financeiro. Pastor André, acho fantástico isso aqui, Rob. Ele vai dizer assim, ó: vocês devem aprender a juntar tesouros, na onde? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Fantástico. Linguagem do mercado de investimento. Porque quem tem dinheiro hoje, ele precisa investir o dinheiro. Se você deixa o dinheiro parado, ele perde valor. Exemplo: R$1 milhão, quando lançou o real, a moeda real, lá em 1994, 93, né? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos essa época, eu lembro que foi bem perto da Copa do Mundo ali, né? 94. Quando lançou o Plano Real, R$1 milhão valia R$1 milhão.
Interessante isso, né? Você pode falar para mim, é óbvio, pastor, que R$1 milhão valeria R$1 milhão. Só que hoje R$1 milhão, corrigido e atualizado, vale 6,5 milhões de reais. O que é isso então? É a desvalorização da moeda. Exemplo, se você quiser comprar $1, você precisa de quantos reais? 5,50 parece, né? Mas o ideal não era que fosse 1 por 1? Só que a moeda nossa desvalorizou. Então $1 vale 5,5 vezes mais do que o dólar. A menos do que o dólar. Então a nossa moeda desvalorizou muito. Então quem tem dinheiro e deixa esse dinheiro guardado dentro do colchão, no travesseiro, escondido no cofre, ele está perdendo dinheiro. 5,5 vezes a mais do que ele tinha na época. Então, quem tem dinheiro quer fazer o quê? Quer investir, para no mínimo, não perder na desvalorização da moeda. No mínimo. Mas é lógico que ele quer um rendimento acima da inflação. Acontece que é muito difícil. Porque quando você vai encontrar um rendimento alto, ele tem um risco muito alto. Significa que a possibilidade de você perder esse dinheiro é muito grande. Exemplo, se você investir hoje na ação da Petrobras, com o aumento do combustível, com todas essas situações políticas, caiu. Se você investiu R$100, ela vale 90. Você perdeu R$10. Multiplica isso para quem tem R$1 milhão, perdeu R$100 mil. Quem ficaria contente aqui em perder R$100 mil? Imagine quem tem R$10 milhões, perdeu R$1 milhão. Então, investir nesse mundo é um risco. Se você quiser hoje abrir uma lojinha para vender camiseta, você não sabe se vai vir uma crise e ninguém vai gastar dinheiro com camiseta. Se você quiser hoje abrir uma banca de cachorro-quente, você não sabe se a semana toda, o mês todo vai chover. E porque choveu, você não pôde abrir. E estragou a salsicha. O pão ficou bolorento. E o dinheiro que você tinha, que você usou para investir ali, jogou tudo fora. Hoje, para você investir, o mais seguro é o ouro. E ainda assim, você corre o risco de haver desvalorização do ouro. Por quê? Se alguém descobrir uma jazida de ouro muito grande e soltar no mercado, então vai ter mais ouro no mercado do que as pessoas querem comprar. Significa que quando a oferta é maior do que a demanda, então quer dizer que o preço baixa. Então se você pagou R$100 na barra de ouro, e agora tem muito ouro no mercado e ninguém está querendo comprar, você vai ter que vender por 50. Ou seja, você perdeu metade. Mas ainda que isso não aconteça, que o seu ouro valorize, se de repente vem um ladrão e rouba, ou se vem o governo e toma, como foi na época do plano Collor, que tomou toda a poupança, meu avô dormiu rico e acordou pobre. Até avião ele tinha, acordou sem nada, praticamente morreu de desgosto. Porque investir neste mundo é muito arriscado. E olha a expressão de Jesus. Vou dar uma dica para vocês. Vocês são salvos? Sim. Mas não vai ficar à toa não, tá? O que vocês fazem vai contar. Vai dar crédito e vai dar débito. O crédito, vou dar uma dica para vocês. Investe no reino. Porque lá a traça e a ferrugem não corrói. Ou seja, não destrói, não desvaloriza. Não vai perder valor. E o ladrão, plano Collor, não vai roubar. Porque está muito bem guardado.
E você vai lá para Apocalipse 22:12, e ele dizendo: eis que cedo venho, ou seja, é ele que vem, não é a gente que vai. Eu venho e trago comigo a recompensa, o investimento, os tesouros que você colocou aqui dentro, para dar a cada um segundo cada um depositou, cada um investiu, segundo cada um agiu. Se for bênção, depositou. Se for maldição, sacou e ficou sem nada. E ele está dizendo: eu venho e vou trazer para vocês aquilo que vocês depositaram aqui nos céus. Então eu quero te fazer uma afirmação: investir no reino de Deus é o maior investimento da sua vida, porque vai trazer rendimento para você por toda a eternidade. Olha para essa pessoa linda do teu lado e fala assim: não há melhor investimento do que no reino de Deus. Fale para ela. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês estão meio assim pacatos. Dá para filmar aí o rostinho de vocês, para depois fazer um print aí para mostrar a cara de vocês? Mas vai falar assim: eu estava assim com esse olho de sapo. Somos justificados pela graça, amém, irmãos, pelo sangue de Jesus, mas as nossas recompensas valem muito. Então pega aqui para mim, por favor, pega aqui comigo, isso aqui que eu vou passar para você. A palavra diz assim, ó, em Mateus 6,20, né, onde a traça e a ferrugem não corrói. Mateus 6,20, para você anotar aí, tá bom? Pode anotar aí. E aí, ele vai dizer assim para a gente: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador, é galardoador. Hebreus 11:6. Está ali? Você está rápido, hein, guerreira? Gostei de ver, hein? Olha só, vamos ler junto aqui, gente, que o pessoal de casa vai acompanhar com a gente. Quem está escrito? Sem fé é impossível agradar. Investir no reino de Deus tem que ter fé ou não tem? Investir no mercado financeiro tem que ter fé ou não tem? Porque você tem que ter fé, senão você não consegue. Então olha lá: pois quem dele se aproxima precisa o quê? Que ele é o quê? Que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que o buscam. Pega esse outro texto aqui que é fantástico. Vai dizer em Mateus 5,16. Mateus 5,16 vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas e glorifiquem. Quem está aceitando essa palavra aqui no seu coração? Se eu estivesse no seu lugar, eu queria ouvir uma pregação como essa. Eu não queria que enchesse linguiça, eu queria que me abrisse os olhos. Eu queria que abrisse a minha mente, que abrisse aqui e abrisse minha cachola e colocasse aqui dentro aquilo que vai me trazer esperança, aquilo que vai fazer com que a eternidade minha valha a pena, que a minha vida valha a pena. Olha o que vai dizer Romanos 2, versículo 6. Romanos 2, versículo 6. Vai estar dizendo assim, ó. Vamos ler junto aí? Deus... E Romanos 3,23, Romanos 3,23, olha o que está dizendo, Colossenses 3,23, Colossenses 3,23 vai dizer assim, ó, quer ver, ó, Colossenses 3,23, já está ali, gente, você está rápida, merindona. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o, e não, ele não está dizendo para você não fazer para homens, ele está dizendo como, é comparativo. Faça para os homens como se fosse para o Senhor. Quem está entendendo? Faça para os homens como se fosse para o Senhor. Olha o 24. Olha o 24. O próximo. Sabendo que o que, gente? O que? O que, gente? Dá. Ó, Jesus vem com a herança na mão para dar a cada um segundo. E ele está dizendo assim: porque é Cristo o Senhor que vocês estão. Pega essa aqui, gente, é maravilhosa. Uma vez eu fui visitar um senhor, mais ou menos 80 anos de idade, já no final da sua carreira, da sua jornada, da sua vida. E ele chorando, olhando para mim, disse assim: pastor,
eu sinto que a minha vida não valeu a pena. Eu falei, por quê? Eu olho para o meu casamento destruído, eu olho para os meus filhos, todos desviados, afastados, e tudo que eu trabalhei foi perdido. Eu olho para a minha vida e percebi que tudo o que eu fiz não valeu a pena. Tudo o que eu fiz não sobrou nada, não restou nada. Aquilo levou a minha mente para o futuro. E eu imaginei eu chegando diante do tribunal de Cristo para apresentar o fruto de tudo o que eu fiz para Jesus. Eu não gostaria de ouvir Jesus dizendo para mim: tudo o que você fez não valeu nada. Tudo o que você fez não sobrou nada. Tudo o que você fez foi queimado e não presta, não serve para nada. Eu não gostaria de ouvir isso, porque isso é muito possível. Quer ver como é possível? Aqui já estou chegando no final da mensagem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Está aqui na tela para a gente. Está dizendo assim, ó: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Próximo. Sua obra será mostrada, porque o dia... Que dia será esse, gente? O dia do tribunal de Cristo. Quem está entendendo? Atrará a luz, pois será revelado pelo... Que provará o quê? A qualidade da obra de cada um. Volta um versículo anterior, eu vou falar da qualidade. Pega essa qualidade aqui. Quais são as qualidades? Ouro, prata, madeira. Na sua opinião, o que vale mais? Qual a melhor qualidade? Do ouro ou da madeira? Da prata ou do feno? Pedras preciosas ou palha? O que tem mais qualidade? Então, o apóstolo está falando sobre 3 obras boas e 3 obras más, que pode fazer com que a gente chegue lá naquele dia do tribunal e Jesus olhar para a gente e falar assim, ó: valeu a pena a sua vida, valeu a pena tudo que você fez, ou você está salvo, todavia como pelo fogo. Quer ver? Volta, vai para frente para mim, por favor, minha guerreira. Passa para mim, mais um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá o quê? Lembra do idoso que veio falar comigo? Nada permaneceu do que ele fez, tudo foi destruído. Mas se a obra de alguém permanecer, esse receberá recompensa. O próximo. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o quê? Prejuízo. Como no investimento, né, gente? Uma pessoa sofre prejuízo, né? Se a ação cai da Bolsa de Valores. Mas olha só, contudo será... Porque você é salvo pela... E recompensado pelas... Você é salvo pela... E recompensado pelas... Se você não quer ter prejuízo, a sua obra tem que ser passada pelo fogo e tem que ser E eu vou trabalhar muito bem no final da mensagem isso, para ficar bem claro na sua mente como isso acontece. Então essa pessoa será salva, mas como alguém que se escapa do fogo. Sabe aquela coisa assim que saiu queimando a blusa aqui, escapou, queimou as costas, mas conseguiu salvar? É desse jeito, como se alguém que escapa através do fogo. Então, salvos pela graça, recompensado pelas obras. E aqui eu quero dizer para você como funciona isso, para você entender exatamente como essas obras funcionam, como ela será. Olha só, a primeira obra, a primeira qualidade de obra que vai ser aprovada e que vai permanecer é o ouro. Diga comigo, ouro. Ouro é símbolo de realeza. Ouro é símbolo de divindade. Você sabe, a Bíblia diz assim, ó: minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, de Deus. Deus está dizendo que o ouro e a prata pertencem a Ele. Você sabe, Satanás tentou roubar o ouro de Deus. Uma das coisas que ele tentou fazer é roubar o ouro de Deus. O anticristo também vai tentar roubar o ouro de Deus, ou seja, a glória de Deus. É por isso que o nosso corpo é glorificado, indestrutível, porque ele vai ter composição de pedras preciosas. Se alguém meter um canhão nele, o canhão vai explodir e o corpo vai ficar inteiro. Não destrói, vai ficar intacto.
O ouro também vai expressar justiça. O ouro vai expressar pureza. Pense comigo, quando o ouro é passado pelo fogo, ele não destrói, ele fica purificado. Quem está entendendo? Então é pureza. Então o ouro simboliza a glória de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Tanto que a nova Jerusalém vai ser de ouro. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então olha o que vai dizer Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então o ouro pelo fogo é purificado e não destruído. Agora olha só, a prata é símbolo de perdão. Se o ouro é o símbolo de divindade, da glória de Deus, e eu vou falar isso lá na madeira, e você vai compreender a ligação que tem a madeira e o ouro, fica tranquilo. A Arca da Aliança foi feita de madeira e ouro, você sabe, né? Madeira de acácia. Então segura aí que eu vou falar da prata. Prata é obra que é símbolo de perdão. Se o ouro é símbolo da glória de Deus, a prata é símbolo de perdão. Quem se lembra quando Jesus foi traído, ele foi trocado pelo quê? 30 moedas de prata. E porque ele foi traído, foi crucificado, nós recebemos o perdão, amém, irmãos? Então a prata é símbolo de perdão. Ela pode ser derretida pelo ouro, mas ela não pode ser destruída. Então a prata simboliza perdão. É a obra que você faz que envolve perdão. Quando você não perdoa, a sua obra vai se comparar ao feno e não à prata. Quando você dá glória a Deus, a sua obra vai se comparar com o ouro e não com a madeira, porque elas são antagônicas, o ouro e a madeira, a prata e o feno, as pedras preciosas e a palha. Então se o ouro simboliza a glória de Deus, a madeira simboliza a glória humana. Pessoas que fazem a obra de Deus para se engrandecer. Gente, eu sei que aqui não, mas tem muita gente fazendo a obra de Deus para se aparecer. A única coisa que eles querem fazer é a promoção pessoal. Mas eu sei que aqui há uma igreja que promove a glória de Deus, que exalta o nome do Senhor e que está juntando tesouros nos céus. Quem glorifica a Deus na sua obra, naquilo que faz e não a si mesmo, não, você não é o cara, Deus quem é. Quando você faz isso, tenha certeza que você está juntando tesouros no céu, e o fogo vai passar e não vai destruir as obras que você fez. Mas quem faz para se engrandecer, para se aparecer, para se exaltar, para mostrar que é o bom, essa pessoa está fazendo uma obra de madeira. Se o fogo passar, vai queimar tudinho, não vai sobrar nada. Não é dedinho de acusação não, irmão, é dedinho de profeta. Fala assim, não vai sobrar nada. Fala para a pessoa, não vai sobrar nada se for de madeira. Mateus 25, 26, 15, Mateus 26, 15 diz assim, já estou terminando, né? Que me quereis dar, se eu entregar ele a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. O que me darão se eu entregar ele a vocês? Fixaram o preço, 30 moedas de prata. Prata era símbolo de perdão. Só uma observação para eu já seguir aqui. Você sabia que a prata, ela brilha e ela começou a ter um valor maior do que o ouro em determinado momento da humanidade, porque era mais fácil achar o ouro do que prata. A humanidade descobriu muito pouco ouro e muito pouca prata. Mas a prata era usada para decorar as colunas dos prédios, especialmente do templo. E quando o sol batia nela, ela brilhava. E quando você ia na antiguidade, nesses templos, e você via, eu tive a oportunidade no Oriente Médio, e vi alguns resquícios disso, você vê os prédios todos cobertos de prata, representando um tipo de glória. E os escultores daquela época, que eram contratados para fazer imagens de escultura para ídolos, para adoração a falsos deuses, os artistas mais bem pagos eram aqueles que faziam de prata. Então, eles faziam um objeto de prata, uma figura de prata, seja de um bicho, seja do que for,
e decoravam ali, vendiam aquilo como uma divindade. E é por isso que você vê o texto que o presbítero Valdir leu muito bem aqui, ministrou muito bem hoje na oferta, no dízimo, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra ali no original é prata, o amor à prata. A gente tem até aquela brincadeira, cadê a prata? Não é? Cadê a prata? Porque era assim naquela época. E por que fala aqui na Bíblia que o amor ao dinheiro é comparado com idolatria? Vocês lembram disso? Que a idolatria, a palavra idolatria mesmo ou tinha outro nome? Que quem ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é como se fosse uma prostituição de idolatria. Por quê? Porque os ídolos eram feitos de prata. Quem pegou isso aqui? É que eu gosto de passar conhecimento, não tem nada a ver com a mensagem, vamos lá. Então ali está falando de prata, ok? Agora pega comigo. A prata representa o perdão. E as obras, e as pedras preciosas? As pedras preciosas representam firmeza. Então, são obras feitas por pessoas que têm os seus pés firmados na rocha. Cadê aquele pezinho abençoado que você tem? Bate aí e fala assim: meus pés estão firmados na rocha. Fala aí. Porque aqueles que têm gangorra espiritual, um dia estão lá embaixo, um dia estão lá em cima, são como palha. Serão queimados. Olha o que vai dizer Malaquias capítulo 3, versículo 17. Que texto importante, quero ler com você no telão. Malaquias 3, 17. Olha o que vai dizer aqui o profeta, o último profeta do Antigo Testamento. Diga-se comigo, no dia. Que dia será, gente? Diga comigo, tribunal de Cristo. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o quê? Isso no original é assim, ó, como pedras preciosas. Quem está pegando? Meu tesouro, o quê? Pessoal, pedras preciosas no original. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha só na outra versão como está, essa aqui é a NVI. Olha só como está dizendo a minha versão aqui, ó. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, tribunal de Cristo, para mim serão como joias preciosas. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho, que o serve. Pega o final. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve, entre as obras boas e as obras más, entre a recompensa, o galardão e aquilo que vai ser queimado, entre a obra boa, que é a obra de ouro, de prata e pedra preciosa, e a obra que é madeira, feno e palha. Tem obras que a gente tem que fugir delas, irmãos, porque elas não trazem a glória de Deus. Então, se a palha é um símbolo de pessoas sem firmeza, de gangorra espiritual, um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou animado, um dia eu não estou animado, um dia eu quero amar a Deus, um dia eu não vou amar a Deus. Salmo 1:4 vai mostrar o que é palha. Salmo 1:4. Já estou finalizando. Diz assim, Salmo 1:4, quero ler com vocês. Salmo 1, versículo 4. Vamos ler juntos? Aqui no telão? Leia comigo. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são madeira, feno e palha. Serão queimados, não serão aprovados. A gangorra espiritual, toma cuidado com a inconstância. A pedra preciosa significa firmeza na fé. Firmados. As pessoas que hoje estão firmes e amanhã já estão fracas, depois da manhã firme, no outro dia fraca, são pessoas que estão fazendo um tipo de obra que vai ser queimada, que é a palha, que quando o fogo passar não vai permanecer, porque lhe falta o que? Firmeza, lhe falta constância, porque essas pessoas, elas têm o dom da intensidade, elas são intensas naquilo que elas fazem, e isso é bom.
porque a intensidade é algo bom, mas a intensidade sem a constância não é bom, porque é como se fosse o cavalo paraguaio, que arranca na largada com tudo, mas no meio do caminho morre, fica parado, não aguenta correr até o final. A vida cristã, a nossa fé cristã é uma carreira, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 70, 80 quilômetros. Não adianta você largar com tudo. Você tem que entender que mais importante do que largar com tudo, do que ter intensidade, mais importante do que isso é ter constância, é ter uma passada firme, é você manter o ritmo, é você ter visão a longo prazo. Você não pode correr achando que são 100 metros, você tem que entender que são quilômetros, que é uma maratona grande de uma vida. Se você gasta toda a sua energia agora, quando chegar lá na frente você vai cansar, e você não vai conseguir dar conta, ou as pessoas que estão ao seu lado não vão aguentar. Então é muito melhor você ter firmeza, firmar os seus passos, andar no caminho reto do Senhor, passo a passo. Não tenta trocar os pés pelas mãos, ou dar uma passada maior do que a perna. Vai tranquilo, devagar e sempre. E toda vez que puder dar uma aceleradinha, você acelera, mas sem gastar todo o combustível. Quem está entendendo aqui? É 1000 vezes melhor você ir na tranquilidade, mantendo o ritmo, do que você querer fazer 1 milhão de coisas de uma vez, se decepcionar, cair e ficar frustrado. Então vai fazendo sempre, vai devagar, vai tendo visão a longo prazo. Entenda, não queira que tudo seja resolvido na sua vida de uma vez, porque nem vai ser assim. Você vai se frustrar demais. Então comece a planejar, comece a enxergar longe, tenha visão de águia. Deus quer dar visão de águia para você. Quem quer receber isso aqui? Deus quer dar visão para você a longo alcance. Aleluia. Não é espada justiceira, mas dá visão a longo alcance, irmão, para você enxergar além, para você começar a observar o futuro, para você observar que a sua vida não vai acabar ano que vem. Você ainda tem muitos anos para viver e para fazer tudo que você tem para fazer. Então vai devagar, vai com tranquilidade, aumenta a velocidade na medida que o Espírito Santo vai dando liberdade para você, e você vai ver que as coisas vão acontecer. Amém, irmãos? As coisas vão acontecer. As pessoas chegam em mim e falam: pastor, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo outro. Eu falo: nós temos? Rapaz, quantos anos tem essa igreja? Já está chegando a 30? Não fizeram, o que é que eu faço em 7 meses? Para com isso, meu, calma aí, meu trabalho aqui é para 10 anos. Eu não vou chegar com a ilusão de achar que eu vou resolver tudo em 1 ano. Isso não existe, e nem eu tenho essa pretensão. Esqueça isso. Nós vamos construir devagar e sempre, devagar e sempre. E na medida que o Espírito Santo for dando liberdade, nós vamos acelerando. Na medida que a confiança for aumentando, nós vamos acelerando, nós vamos ganhando velocidade. Aí a gente sai de ser um carro 1.0 para ser um turbo 2.0, amém, irmãos? Vai chegar esse momento, mas enquanto não é, vamos devagar, até chegar lá. Diga assim comigo: nós vamos chegar lá. Fala assim: eu creio nesse projeto. Fala: eu acredito nesse projeto, aleluia. Então eu falo com vocês como João falava com a igreja, eu falo do futuro. Eu encosto em vocês, eu falo: o que você acha daqui 5 anos a gente está vivendo isso? O que você acha daqui 10 anos a gente está vivendo isso? Eu já vejo o olhinho da pessoa assim pensando, né? Viajando na cabeça dela mesmo assim, ó. Pronto, entrou o sonho. Eu falei: acabou, já era, já entrou. Agora não esquece mais. E nós vamos chegar lá. Mas a gente vai devagar e sempre, firmeza. Então eu vou recapitular. A madeira combate o ouro, porque a madeira é glória humana, o ouro é glória de Deus. Quando você faz a obra de Deus para se gloriar, vai ser queimado. Mas quando você faz a obra de Deus para dar glória ao nome do Senhor, para gloriar o nome do Senhor, pode vir o fogo que não vai queimar a obra que você fez. A sua obra vai permanecer. E Jesus disse isso: eu vos chamei para dar fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? O Espírito Santo mandou parar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas ele falou para parar, eu vou parar, acabou. Ele já falou no meu coração: para. Você já falou o que tinha para falar. Coloca a mão no teu coração, por gentileza. Feche seus olhos, por gentileza. Se o ouro é para dar glória a Deus, a prata é para perdão.
Olha só o que diz a palavra. Jesus Cristo disse: se você der um copo de água para um profeta, você recebe galardão de profeta. Olha que coisa linda. Colossenses 3:23 diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas que nós receberemos a recompensa, receberemos o galardão. Jesus diz que o galardão está vindo com Ele. Quem vai entregar para a gente? É Ele. Ele vai entregar para a gente. Ele vai dar na nossa mão a recompensa. Galardão são como medalhas, são como troféus. No domingo que vem, eu vou falar das 5 coroas que todo mundo aqui tem direito. Coroa de ouro que você tem direito de guardar na tua cabeça. Qual que é o problema? É que alguns têm deixado o inimigo roubar a coroa. E Tiago e João vai dizer assim: tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou falar das 5 coroas, como você ganha elas, como você vai fazer isso. Imagine no reino de Deus, você saindo assim de casa no reino de Deus, suas vestes brancas, você assim, cheio de medalha aqui, ó, recompensa. Já viu aquele general? Pode abrir o olho um pouquinho aqui. Já viu aquele general assim, ó, cheio de recompensa assim? Aí você com as medalhas assim, seus galardões. Jesus vai lá e prega um aqui, prega outro aqui, prega outro aqui. Aí você sai com suas vestes assim, igual de um sacerdote, cheio de pedras preciosas. Você sai assim. Aí você fala: qual coroa eu vou sair hoje? Eu acho que eu vou colocar a coroa da glória. Me dá a coroa da glória. Não, hoje eu vou sair com a coroa da justiça. Alguns vão ter 5 coroas, alguns vão ter 4, alguns vão ter 3, alguns vão ter 2. E aqueles que infelizmente não vai ter nenhuma. Mas nenhum desses vai ser minha ovelha, amém, irmãos? Todas a minha ovelha vai ter pelo menos 5, 4, no mínimo 3, aleluia, glória a Deus. Você vai me ver lá no reino e vai falar assim: obrigado, pastor. Eu já não vai ser pastor lá, né? Lá vai ser rei e sacerdote. Você vai olhar para mim, eu vou ter um novo nome, né? E você vai falar assim: muito obrigado. Naquele culto você abriu os meus olhos. Eu ia vir para cá sem coroa nenhuma, mas agora eu já estou com minha coroa. Ok? Pastor, mas a minha coroa não é essa velhinha que está do meu lado aqui? Não, não é essa mulher que está do teu lado, não, irmão. Ela também é uma coroa, mas não é ela não. É a coroa que Deus te deu. Guarda essa coroa também, amém? Para ninguém tomar, amém, aleluia. Coloca a mão no coração, por gentileza, diga assim comigo: Senhor, o meu desejo é juntar tesouro nos céus. Eu aprendi hoje que a palavra me incentiva a fazer esses investimentos no reino, e eu quero investir bastante. Eu quero dar glória a Ti. Tudo que eu fizer será para a Tua glória. Eu quero perdoar e ser perdoado, porque eu sei que será como prata. Eu quero ser firme no que eu fizer, ter constância, ter compromisso, ter frequência. Não quero fazer de qualquer jeito. Quero ter firmeza em tudo que eu fizer. Por isso, eu apresento a minha vida, a minha casa, para que nós nos tornemos investidores do Teu reino. Eu aprendi que se eu perdoo, eu ganho recompensa. Se eu oro, eu ganho recompensa. Se eu oferto, eu ganho recompensa. Se eu dizimo, eu ganho recompensa. Se eu ofereço a minha face, eu ganho recompensa. Se eu dou um copo de água, eu ganho recompensa. Se eu cato um papel no chão, eu ganho recompensa. Se eu amo, eu ganho recompensa. Então conte comigo, Senhor, e com a minha família, que nós vamos juntar tesouro nos céus, em nome de Jesus. Quem está aceitando essa palavra aí? Quem está aceitando aí? Dê uma salva de palmas a Ele. Dê uma salva de palmas a Ele. Faça um pacto. Faça um pacto. Faça um pacto com a sua família. Faça um pacto com a sua família. O que eu disse para vocês agora aqui, gente?
Faça um pacto com a sua família. Não adianta nada você tomar essa decisão de juntar tesouro nos céus, se a sua esposa, se o seu esposo, se seus filhos não contribuírem. Porque no dia que você quiser fazer uma obra para Deus e a sua esposa colocar defeito, arrebentou com tudo. Ou seu esposo colocar empecilho, sentir ciúme de você, vai atrapalhar tudo. Não adianta nada você querer chegar cedo na igreja e você se arrumar, se aprontar, e tá lá sua esposa, seus filhos assistindo futebol, assistindo televisão. Faça um pacto. Nós vamos dizimar. Nós vamos dizimar. Não adianta nada você decidir sozinho, se a sua família não vier com você nessa. Faça um pacto familiar. Chama a sua esposa, chama os seus filhos. Não adianta nada você decidir: eu vou dormir cedo para acordar cedo, se a sua família vai fazer a janta às 11 horas da noite. Você vai jantar às 11 horas da noite e não vai conseguir dormir porque está com o estômago cheio. Faça um pacto. Chama a sua casa. Diga: eu quero juntar tesouro nos céus. Mas para isso algumas coisas dentro dessa casa tem que mudar. Ei, meu esposo, seja um homem de Deus, sacerdote, compromissado. Infelizmente nós estamos vendo mulheres tendo que assumir a posição dos homens, porque os homens não têm atitude de sacerdote. Não são homens que oram, não são homens que levam a sua família para Deus. São homens preguiçosos, descompromissados, obras sem firmeza, que vão ser como palhas, que serão queimadas no dia do tribunal. Mas eu declaro sobre esta igreja, que a sua obra não será como a palha, a sua obra será como pedras preciosas, firmes como pedras preciosas. O que você decidir como sacerdote na tua casa, vai acontecer. Vamos dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite, é todo mundo. Vamos acordar a tal hora, é todo mundo. Entenda uma coisa, você que é esposa, preste bem atenção, você que é esposa. Você precisa entender qual é o ministério do teu marido. Você precisa mais do que ninguém na face da terra investir no ministério do teu marido. Se você não acreditar que o teu marido é um homem de Deus, você não vai segui-lo. Você não vai respeitá-lo como homem de Deus. Você não vai seguir as direções que ele está dando, porque você não está vendo santidade, vantagem, você não está vendo boa obra nisso. Mas quando você olhar para o teu esposo, entender que ele é o sacerdote dessa casa, e você é a sacerdotisa dessa casa, e que vocês juntos precisam se dedicar a colocar ordem nessa casa, a fazer as coisas acontecerem como deve acontecer, o seu marido vai ficar mais confiante. E a você também, meu querido, passe essa confiança para ela, de que você quer fazer o melhor para glorificar o nome de Deus, para juntar tesouro nos céus, obras que não serão queimadas, que não serão destruídas. Chegou um tempo dos homens dessa igreja se posicionarem, se levantarem como sacerdotes, que estão prontos a apresentarem a sua família como sacrifícios agradáveis a Deus. Chegou um tempo de juntarmos tesouros dos céus. O maior investimento que você possa fazer na sua vida é no reino de Deus. Um papel que você cata no reino de Deus te dá tesouro para a eternidade. Nenhum investimento na terra te dá isso. Nenhum investimento na terra te dá isso, senão no reino de Deus. Se posicione, faça um pacto com a sua família. Você está tentando levantar suas finanças há muito tempo,
mas você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque os seus filhos ficam pedindo lanche para você, fica pedindo pizza para você, fica pedindo coisas que são fúteis para você. E a sua mulher, ao invés de se posicionar ao seu lado, não, ela fala, coitadinho da criança, tadinho, dá. E lá vai você, bobão, financiar em 24 vezes, para poder pagar, perder de vistas, e ficar apertado financeiramente, porque cedeu a chantagens emocionais. Faça um pacto com a sua família. Não adianta nada você decidir sozinho, se você não trazer sua família junto. Levanta a sua mão por gentileza, diga assim: Senhor, eu quero a minha família comigo, na aliança que eu farei contigo, eu quero a minha família comigo, em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos assim na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, igreja, hoje e sempre. Só quem recebe aí diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. A honra, a glória e o louvor é dele.